crise econômica e política colocou as reformas no centro do debate. Reformas tributária, previdenciária, eleitoral e trabalhista seriam essenciais para o país retomar o rumo dos investimentos. No campo do direito do trabalho, o Congresso discute duas mudanças que afetam de forma profunda as relações entre patrões e empregados: a terceirização e a possibilidade de que acordos entre patrões e empregados possam ditar as regras, mesmo que elas contrariem a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Essas mudanças e seus efeitos na vida de empresas, sindicatos e trabalhadores são o tema dessa Expressão Nacional. E os nossos convidados são o Procurador do Trabalho, João Carlos Teixeira, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, autor da proposta que flexibiliza a CLT, a gerente executiva de Relações do Trabalho da CNI, Silvia Lorena, e o deputado Valmir Pacidelli, do PT de São Paulo, integrante da Comissão de Trabalho. Eu queria começar perguntando para o autor da proposta, deputado Júlio Lopes. Hoje já é permitido que os acordos coletivos, que os acordos entre patrões e empregados se sobreponham à CLT quando forem mais favoráveis ao trabalhador. O que muda com a sua proposta, deputado? Olha, na realidade, desde a Constituição de 88, os artigos 7º e 8º da Constituição, em seus incisos vários, já prevêem o que eu estou propondo mais uma vez. O que faço é reiterar a absoluta necessidade de darmos liberdade ao negociado sobre aquilo que se considera legislado, porque, de fato, a Constituição Federal já autoriza, desde então, 1988, essa negociação, desde que não se firam os direitos assegurados e que isso seja transitório enquanto durar a dificuldade ou a necessidade da prevalência desse acordo. Deputado Pacidelli, o que o senhor acha dessa proposta? O senhor aqui da comissão também? Veja, do nosso ponto de vista, é uma proposta que pode, sem dúvida nenhuma, retirar direitos dos trabalhadores, prejudicar diversos trabalhadores nesse país, porque a nossa visão, os acordos coletivos, a negociação trabalhista precisa acontecer da legislação para frente e não da legislação para trás. Se libera as negociações independente da legislação, evidentemente, em momentos de conjuntura econômica mais difícil, como essa que nós estamos passando, a tendência, evidentemente, da maioria das categorias, da maioria das empresas, é retirar direitos dos trabalhadores e, portanto, retroceder naquilo que nós temos hoje no país. Doutora Silvia, a CNI colocou essa proposta, assim como da terceirização, como propostas essenciais nesse momento. Por quê? Bom, nós temos uma legislação trabalhista, né? O nosso principal instrumento, a CLT, é da década de 40. E a CLT já está desajustada às novas formas de produzir, às novas formas de trabalhar, e a negociação coletiva é uma ferramenta que pode e deve ser utilizada para modernizar as relações de trabalho. Como bem disse o deputado, o reconhecimento aos instrumentos coletivos já é da Constituição Federal de 88, em que foi desenhado dentro de um modelo de organização sindical que privilegia a autonomia da vontade coletiva. Essa proposta, ela vem dar segurança jurídica e não exclui, não retira e não revoga a CLT. Na verdade, o que a proposta prestigiar a negociação coletiva significa dizer que aquilo que foi negociado tem força de lei. Nós temos uma legislação trabalhista tamanho único para um Brasil enorme, com interesses e necessidades diferentes. E negociar condições específicas de trabalho com força de lei faz com que as partes, faz com que trabalhadores e empresas possam, em um determinado momento ou uma determinada circunstância, ajustes condições específicas de trabalho de acordo com as suas necessidades. Doutor João Carlos, o senhor é de uma entidade que defende a liberdade sindical, que busca que ela avance. A negociação não é um fortalecimento dos sindicatos? Os sindicatos sempre brigaram muito pela assinatura da Convenção da OIT, a 154, que privilegia, que tenta dar força à negociação coletiva. Como é que o senhor vê essa questão? Sim, no Brasil, as entidades sindicais já praticam a negociação coletiva há muito tempo. De fato, a Constituição reconhece as convenções coletivas, acordos coletivos, né?
mas a Constituição também estabelece como patamar mínimo os direitos previstos no artigo 7º da Constituição. E esses direitos, a própria Constituição estabelece que esses direitos devem ser, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Ou seja, o que o Constituinte estabeleceu no artigo 7º é que, além desses direitos, pode-se estabelecer outros que melhorem a sua condição social, ou seja, é o princípio da vedação do retrocesso social. E o que nós tememos com esse projeto de lei é que, quando fala que pode se sobrepor à lei e não ferir a Constituição, mas não ferir a Constituição em que termos? Porque na Constituição está estabelecido vários direitos e que são regulamentados pela CLT, na medida em que você pode, teoricamente, você preserva um direito que está na Constituição, mas você diminui seu patamar porque ele está regulamentado na CLT. A CLT, ela é de 43, mas já vem sendo flexibilizada há muito tempo. E a maior flexibilização que foi feita no direito do trabalho foi quando acabou com a estabilidade no emprego em 1966, que veio o FGTS e possibilitou que todas as empresas demitam o trabalhador sem qualquer fundamento. E isso inibe essa liberdade de demitir, acaba inibindo o trabalhador a participar do seu sindicato. Por quê? Porque teme para o seu emprego. Hoje você pergunta ao trabalhador se ele se sente livre a participar do sindicato, de uma assembleia. Ele teme porque ele sabe que pode sofrer represálias das empresas e muitas praticam isso. E aí não há o fortalecimento das entidades sindicais, negociar nesses termos. Não, porque senão parece que eu estou desvalorizando o meu próprio trabalho legislativo. Não é o caso, não. Quando eu falei que a Constituição é clara nesse aspecto, a irredutibilidade do salário ela se consigna a um acordo coletivo, e esse acordo coletivo, quando da imperiosa necessidade de fazê-lo, eu só coloquei a Constituição porque eu acho que ela prevalece a essa nossa conversa e a minha iniciativa aqui. Na realidade, o que se precisa entender é que nós estamos na economia do conhecimento, num outro momento do mundo desenvolvido. Se assim não fosse, as grandes economias do mundo, não todas deliberaram exatamente nesse sentido. Obviamente, nós faríamos toda a negociação no amparo da lei. Nada é possível fora do império da lei. E quando se fala em negociação, se fala dentro do império da lei, daquilo que for legal, obviamente. Isso inclusive, o projeto já ressalva os direitos previstos na Constituição. Né? Não, o seu projeto já ressalva, você já... desde que sejam respeitados os direitos previstos pela Constituição. Como é óbvio. Não, e o próprio Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, ele já reconheceu a possibilidade de trabalhadores representados pelos seus sindicatos negociarem com os empregados, com os empregadores, com as empresas. E expressamente, me permite abrir aspas, uma frase que diz nesse acordo: a negociação coletiva é uma forma de superação de conflito que desempenha função política e social de grande relevância. De fato, ao incentivar o diálogo, ela tem uma atuação terapêutica sobre o conflito entre capital e trabalho e possibilita que as categorias econômicas e profissionais disponham sobre as regras a quais se submeterão. Então, esse tema, inclusive, já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário com repercussão geral e que tem efeito vinculante. Então, uma proposta que prestigia a negociação coletiva, delineando os contornos, vai dar segurança jurídica para que essa negociação ela seja feita nos limites da lei observada a Constituição. Deputado, hoje nós estamos vendo, acho, um pouco continuando essa questão, algumas categorias que estão diminuindo a jornada de trabalho com redução de salário. Isso, teoricamente, não seria possível com as leis, mas isso está sendo aceito pelos sindicatos, é uma negociação para a manutenção dos salários. O senhor acha que, nesse sentido, é possível aceitar esse tipo de mudança? Só uma correção, isso sempre foi e está previsto. Primeiro, sempre foi e está previsto. Primeiro, nós precisamos reafirmar que os acordos coletivos são fundamentais, são importantes e nós o defendemos. Tanto é assim que todos os anos os sindicatos sentam nas mesas de negociações para negociar coletivamente. E, evidentemente, buscam
a sindicalização da maior quantidade de trabalhadores para que possa ser fortalecido essa negociação coletiva. Muitos dos avanços que os trabalhadores têm hoje, fruto de mobilização das categorias de organização e de negociação coletiva. O que nós questionamos é que nós não podemos nivelar uma categoria mais organizada, uma categoria mais politizada até, com outra categoria que tem uma instabilidade maior. Se você retira a possibilidade da manutenção de direitos e garantias desses trabalhadores da lei, você permite que em momentos de crise ou em momentos de instabilidade de um setor econômico qualquer, esses trabalhadores possam sim ser prejudicados. Então, o que nós queremos não é, não fortalecer a negociação coletiva. Ao contrário, queremos sempre fortalecer a negociação coletiva. Agora, o que nós reafirmamos é que a lei precisa garantir minimamente os direitos dos trabalhadores, indistintamente de categoria, porque senão nós vamos ter um conjunto de ataques a esses direitos feitos por diversas categorias, por diversos setores, que nós sabemos que passam por crises, às vezes sazonais, e que, ao invés de manter a condição de fortalecimento desses trabalhadores, inclusive com fortalecimento tecnológico, com conhecimento, etc., procuram diminuir a sua condição salarial, procuram diminuir a sua condição, de aprendizado, de investimento, de formação e de avanço na carreira, em detrimento da situação econômica daquele momento. Eu acho que a gente está numa questão, o direito do trabalho tem como princípio de que o trabalhador tem menos poder diante do patrão, porque claro, o patrão tem o direito de despedi-lo a hora que bem entender. Mas esse ponto, inclusive, Vânia, agora, a gente está abrindo mão disso, então, é essa a questão. Mas você está considerando o trabalhador como igual, em condições de discutir por igual? Mas esse ponto, inclusive, foi discutido no acórdão do STF. Claro. Ele disse que quando o trabalhador está representado pelo seu sindicato, passa a ter o equilíbrio. Exatamente, passa a ter essa condição de entender o trabalhador hipossuficiente ou incapaz de se autorrepresentar quando ele está representado pelo conjunto da sua categoria é inaceitável. É uma fantasia o que está se fazendo aqui. Primeiro, sempre se pôde acordar como está aqui previsto na Constituição. Isso está constitucionalmente previsto desde 1988 e assim poderemos proceder desde aquela época, hoje e amanhã. Não há razoabilidade no que está se colocando aqui. Agora, doutor João Carlos, num momento de crise, como é que fica essa relação? Existe essa igualdade? Os sindicatos conseguem ter força? Porque a gente tem um momento de desemprego, de 12 milhões de desempregados. A legislação trabalhista ela vem justamente, né, para regular essa desigualdade que existe entre o capital e o trabalho, entre o trabalhador e o empregador. Né? E muito se diz que o trabalhador organizado em sindicato ele vai negociar em paridade de força. Isso não é verdade. Primeiro que, como foi dito, os sindicatos no Brasil têm muito baixa representatividade. Não podemos comparar São Paulo com Rio de Janeiro, com alguns rincões de cidades em que os sindicatos são frágeis e o trabalhador não participa da atividade sindical, e digo, por receio de perder o emprego. Essas atitudes de violação do direito à liberdade do trabalhador de se expressar perante a empresa e perante o seu sindicato, ela é real. Ela é real. O trabalhador ele tem receio de participar da atividade sindical. Ele não vai sequer numa assembleia, porque muitas vezes a empresa filma a assembleia, põe prepostos para saber se votou contra, ameaça-se o trabalhador. Então não há liberdade de negociar dessa forma. Eu quero chamar a atenção porque se invocou aqui a Convenção 98 da OIT, a 154 da OIT, essas mesmas Convenção 98 estabelece que os trabalhadores têm que gozar de uma proteção contra atos atentatórios à liberdade sindical. O direito de liberdade sindical, ele sequer foi assegurado aos trabalhadores.
Entendeu? Bom, voltamos para as cavernas, então. Vamos pegar cada um tacapo, voltamos para as cavernas. Isso é fundamental. Se estamos nessa condição sindical no Brasil, vamos todo mundo para as cavernas. Você acha que em tempo de desemprego, na verdade, senhores, a gente poderia falar um de cada vez, porque quem está em casa não está conseguindo entender. Mas, na verdade, isso vai ser uma oportunidade de fortalecimento dos sindicatos, ou seja, deles assumirem o papel a qual foi dada a Constituição, de defesa e representação dos trabalhadores. Se não tem representatividade sindical no país, a gente até tem que questionar e muito a qualidade dessa representação, mas se ela não existe, aí nem cabe essa discussão. E no exemplo que o senhor deu, se o senhor me permite, se não houve assembleia, é caso de vício de consentimento. Aí não é caso de não validade de negociação coletiva, porque não pode negociar. É caso da nulidade. Né? Então, mas aí a questão não é de você não poder negociar. Né? Aí é uma questão de inexistência de representatividade. Aí não há essa conversa, aí não precisamos ter essa conversa aqui. O que mais se faz, porque anualmente 30 mil acordos coletivos são depositados. Anualmente, 30 mil acordos coletivos e convenções são registrados. Isso revela que os sindicatos têm capacidade de negociar. Sim, negociam sob a proteção do patamar mínimo legal. A partir do momento que o patamar mínimo legal é a Constituição. Não, o patamar mínimo legal é a CLT. A Constituição, a CLT, as convenções internacionais do trabalho. A grande argumentação daqueles que defendem rasgar a CLT, o negociado sobre o legislado, é exatamente tentar desqualificar o poder de negociação dos sindicatos e exatamente tentar desqualificar a organização sindical. O que nós estamos dizendo é que há efetivamente uma diferença de condição de forças entre os trabalhadores, mesmo aqueles mais organizados nos seus sindicatos, e as empresas, e o poder econômico e o trabalho. Há uma diferença bastante grande. Se não houver garantias mínimas na legislação que possa dar condição de que as negociações aconteçam na busca de conquistas e de avanços coletivos, o que acontecerá com a maioria das categorias é que elas retrocederão em direitos dos trabalhadores nas diversas fases. Eu compreendo que o deputado Júlio Lopes diga que a Constituição garante alguns requisitos básicos dessas coisas. E é verdade, garante. Agora, nós não podemos simplesmente rasgar a CLT, mesmo que você diga que ela é de 1946, ao longo do tempo ela foi tendo mudanças, e mudanças que foram garantindo situações de melhoria dos trabalhadores. Claro que nós podemos avançar em situações da legislação. É claro que nós podemos. Isso é importante deixar claro que quando se faz uma negociação coletiva, não está ou aprovando um projeto que valoriza, que prestigia a negociação coletiva, em momento nenhum está se revogando a CLT. Mas nós se não tiver negociação, está valendo a lei. Nós queremos prestigiar e valorizar sempre a negociação coletiva. O que nós não queremos é que prevaleça essa negociação em cima de direitos e garantias que os trabalhadores já têm. Nós queremos que a negociação avance. O que nós estamos tentando fazer aqui é um avanço na cultura do que é o trabalho contemporâneo. É um avanço na cultura do que é a contemporaneidade da discussão trabalhista no mundo inteiro. Nós não estamos aqui com o propósito de fazermos uma lei só porque a lei já existe. Nós estamos reiterando um aspecto da Constituição no sentido de convidarmos a todos, a sociedade brasileira, que precisamos melhorar a representatividade sindical e empresarial no país, mas, sobretudo, estimular o debate, fazer com que a sociedade converse entre si e chegue a um novo patamar de entendimento e de lógica na construção do desenvolvimento. Nesse sentido, eu gostaria, como o deputado Júlio Lopes falou, das novas formas de trabalho. Hoje a gente convive com o home office, as pessoas trabalham em casa, trabalham à distância. É possível conviver com a atual estrutura que a gente tem, com esse tipo de trabalho, que são formas de trabalho que você não tem como controlar tempo? Claro que não, com o CLT, como é que o sujeito controla um trabalho que é feito na inteligência, que é concebido numa residência a milhares de quilômetros de um parque industrial ou de um escritório? Não se pode amarrar toda essa contemporaneidade dentro desse processo. É verdade, Júlio, esses avanços nós precisamos considerar. E reconheço no deputado Júlio a disposição de buscar caminhos nesse sentido. E nós aqui precisamos fazer esse debate mesmo no parlamento nesse sentido. Hoje mudou, aliás, é uma das questões preponderantes na nossa economia, na economia mundial, é a mudança do modo de produção.
Hoje nós não temos mais aqueles grandes conglomerados de trabalhadores e muitas das grandes indústrias hoje passam a distribuir a sua produção das mais diversas formas. Nesse sentido, precisamos ter avanços. Mas também para isso nós precisamos garantir que a legislação permita que esses trabalhadores não sejam simplesmente colocados numa vala onde não exista garantias individuais e garantias coletivas mínimas para que eles possam ter a sua sustentação e os seus direitos preservados, mesmo Mas buscando isso essa na Constituição já diz, essa redutibilidade deverá ser temporária, transitória e assegurar avanços em superioridade àquilo que se foi desprendido. Quer dizer, você tem que ter um ganho que supere aquilo que foi negociado. E o ganho maior qual é? É a preservação do trabalho, é a preservação da empresa, é o conjunto da prosperidade. E a CNI fez uma pesquisa em parceria com o IBOP, né? Porque isso daqui é importante para a gente fomentar o diálogo e ouvir a vontade dos trabalhadores, né? Então a CNI fez uma pesquisa junto com o IBOP, onde cada 7 trabalhadores manifestaram vontade de flexibilizar as regras do trabalho. Ou seja, de poder negociar o seu horário de trabalho, o seu intervalo de trabalho. Porque isso, se a gente pegar um exemplo simples, numa cidade onde o trânsito é complicado, você poder diminuir, por exemplo, o seu intervalo de almoço e sair 15 minutos mais cedo, ou não trabalhar no sábado, ou compensar um feriado, isso é vontade dos trabalhadores. O deputado João Carlos está tentando falar aqui há algum tempo. Por favor. Para flexibilizar jornada e salário, não precisa dessa lei para isso, que isso já é feito há muito tempo pelas entidades sindicais. Tá? Né? Na época da crise dos anos 80 e 90, o que mais se fez foi acordo coletivo para diminuir salário e jornada, principalmente na indústria automobilística, no sindicato mesmo. Então, e para isso não precisa de lei para isso, não precisa de nova lei para isso. O que esse projeto coloca é a possibilidade de ele se sobrepor à lei, que é a CLT, que estabelece o patamar mínimo de direitos para a classe trabalhadora. E a partir do momento que você tira esse patamar mínimo de direitos, e detalhe, está se falando aqui em diálogo, né? Voltando à convenção que outra vez é invocada aqui no projeto, né? A Convenção 154, que estabelece expressamente que as medidas adotadas pelas autoridades para estimular a negociação coletiva deverão ser objeto de consultas prévias às organizações de trabalhadores e empregadores. Está se discutindo um projeto de grande relevância em que a classe trabalhadora já se colocaram contra esse projeto por 2 oportunidades. Por 2 oportunidades, esse projeto já foi rejeitado no Congresso Nacional e, novamente, ele vem no momento de crise econômica para colocar em risco novamente a legislação do trabalho. Porque esse projeto ele vai gerar uma desigualdade entre os trabalhadores, como o deputado falou. Existem sindicatos que vão ter condições de negociar, mas outros não vão ter a mesma condição. Entendeu? Eu acho que a gente voltar para a convenção... Se a gente voltar... Mas eu acho que se a gente voltar para a convenção, a própria convenção diz que as partes signatárias, os estados signatários, devem promover a negociação coletiva, onde as partes podem estabelecer suas próprias condições de trabalho. Eu acho que tem uma questão que está colocada, que o Valdomiro Trento, que é o nosso telespectador de Santos, ele coloca uma questão, como repetindo a informação que o senhor deu, mais de 15 mil sindicatos. Ele fala que dessa forma não é possível discutir interesses coletivos. Ele também reclamou da taxa de negociação e inclusão social, que é imoral, ele acha que não deve haver. Ele diz que, e ainda, o principal do que ele fala, a maioria dos sindicatos de empregados ou de empregadores tem menos de 15% de associados da categoria profissional. Muitos têm menos de 2%. Quer dizer, a gente tem que ampliar o debate mesmo, a qualidade da representação de empresários. Nós vivemos num país que tem, como o doutor João Carlos falou, sindicatos
dos metalúrgicos, né? O senhor citou no caso dos metalúrgicos, que talvez tenha sido o sindicato mais forte desse país num determinado momento. Mas a gente tem um país que também tem trabalho escravo. Quer dizer, a realidade do Brasil não é só São Paulo, Rio, e mesmo em São Paulo e Rio temos trabalho escravo. Exatamente. Quer dizer, como é que esse tipo de trabalho, esse tipo de problema acontece até em qualquer sociedade desenvolvida. Não tem que ser revista, não é deputado? porque a incidência desse tipo de problema que não vai se avançar nas negociações, que não vai se avançar na legislação. Mas a questão sindical, isso é absolutamente fora de contexto. Você disse um ponto importante. Realmente, o Brasil é diferente. Agora, a gente tem uma legislação tamanho único para um Brasil desse tamanho, com necessidades e realidades diferentes. A negociação coletiva, ela permite que empregado e empregador, e empregado representado pelos seus sindicatos, possam ajustar condições de trabalho considerando a sua realidade. Agora, é importante dizer que as centrais sindicais, o ano passado, fizeram uma denúncia à OIT, sob o argumento de que o Estado estava intervindo nas negociações coletivas, ou seja, que o Estado estava anulando cláusulas que foram negociadas de forma livre e legítima. Eu queria só colocar uma coisa que é importantíssima, é o seguinte, se a gente tivesse um tipo de flexibilidade de legislação minimamente adequada, nós não estávamos com 12 milhões de desempregados no país. Se nós estivéssemos com uma legislação e com um comportamento sindical e empresarial adequado, nós não estávamos com esse nível de desemprego. Exatamente o que mostra a necessidade de uma revisão legal e de um novo comportamento empresarial e dos empregados é o sentido que nós estamos vivendo a maior crise do Brasil desde 1908. E se nós não fizermos nada, essa crise continuará a se agravar. É absolutamente necessário que empregados e empregadores revejam sua condição de interação, de entendimento e de acordar. Para progredir e para sobreviver, para que possamos construir um novo momento na nossa sociedade. Primeiro, só discordando do momento econômico, que é grave, mas quem viveu a década de 80, a década de 90 nesse país, principalmente os trabalhadores que andavam porte fábrica perambulando mais de ano em busca de emprego, que chegou o nível de desemprego a 20%, 25%, sabe que nós não estamos vivendo a maior crise desse momento. Segundo... A maior crise econômica é sem precedentes. Segundo, nós precisamos compreender que há diferenças, evidentemente, entre as categorias, há diferença dentro das categorias entre as diversas funções e profissões que se tem, e que é óbvio que se busca melhorar, através dos acordos coletivos, essas iniciativas no sentido de que a gente possa avançar a legislação, avançar, inclusive, as condições de trabalho. Agora, nós sabemos que o empresariado brasileiro, infelizmente, ele ainda tem uma cabeça do século passado. Infelizmente, veja, nós estamos passando, entre outras questões, por uma crise no governo em função da dificuldade de arrecadação, porque houve desonerações de vários setores e esses setores que foram desonerados, buscando a argumentação para investir na tecnologia, investir na sua condição de fomento desses setores, não o fizeram, tá certo? Então, há um problema, sim, nas relações de trabalho. E, infelizmente, a tão falada liberdade e autonomia sindical, a tão falada liberdade de direitos dos trabalhadores, ainda não existe da porta da fábrica para dentro. E nós sabemos como é que é isso na relação cotidiana do chão de fábrica. Então, o que nós queremos é que possa, sim, buscar mecanismos de flexibilização de relações, possibilidade de ampliar a condição de negociação coletiva, porém, nós precisamos ter garantias mínimas ao conjunto dos trabalhadores. Apesar da diversidade, a diversidade ela se dá da garantia mínima para frente e não da garantia mínima para trás. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Expressão Nacional está de volta. Hoje nós discutimos a flexibilização das leis trabalhistas
com o procurador do Trabalho, João Carlos Teixeira. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, autor da proposta de flexibilização, a gerente executiva de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, Silvia Lorena, e o deputado Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, integrante da Comissão de Trabalho. A doutora Silvia se falou... Eu só queria ler aqui o parágrafo 2º do que eu estou propondo no projeto de lei 4962, que diz claramente: a flexibilização que proponho, a flexibilização do que cogita, portanto, o parágrafo anterior, limita-se à redução temporária de direito legalmente assegurado, especialmente em período de dificuldade econômica e financeira, pelo qual passa o setor ou a empresa representada, não sendo admitida a supressão do direito previsto em norma legal. Então, é só para quem não leu, porque está tão claro quanto a luz que está iluminando esse programa. A doutora Silvia falou agora há pouco da queixa dos trabalhadores, da intervenção do governo, do Estado, nas relações de trabalho. E eu gostaria de saber também em que lugar fica a Justiça do Trabalho nessa história. Né? O TST está razoavelmente dividido, né? 19 ministros se colocaram contra a proposta, o presidente do TST defende a proposta, quer dizer, os ministros a Justiça do Trabalho está atrapalhada aí no meio dessa história, está dividida. Porque, na verdade, a Justiça do Trabalho se tornou, quer dizer, o último recurso que o trabalhador tem para fazer valer seus direitos, porque, infelizmente, o direito do trabalho, né, ainda não foi garantido e efetivado para toda a classe trabalhadora. O direito do trabalho ele é diuturnamente violado pelas empresas. Mas no caso dos acordos coletivos, a Justiça pode interferir e vetar esses acordos? Essa questão da Justiça do Trabalho, por exemplo, muitas vezes é o Ministério Público que analisa alguns acordos coletivos que nos chegam por denúncia de trabalhadores que vê seus direitos reduzidos em alguns acordos coletivos. Muitas vezes esses acordos ferem efetivamente a lei. Com relação à queixa específica da OIT, que a Silvia fez referência, essa queixa é específica com relação à contribuição que os sindicatos estabelecem em convenção coletiva e que há uma certa desentendimento entre o Ministério Público, o sindicato e a Justiça do Trabalho, que já se firmou no sentido de que essas contribuições não são lícitas a se cobrar de todos os trabalhadores. Essa é a jurisprudência dominante. Tá? Então, mas isso, eu acho que essa discussão é uma discussão que vai ser colocada pelo Congresso Nacional. O importante aqui é que esse projeto, ele no caput, ele deixa bem claro que os acordos e convenções coletivas vão se sobrepor, né, à lei, desde que não contraria a Constituição e normas de medicina e segurança do trabalho. Só que os direitos que estão elencados na Constituição, quer dizer, como eu disse, o patamar, eles são regulados na CLT. Eles são especificados e esmiuçados na CLT. Então, na medida em que você possibilita que um acordo coletivo disponha de outra forma, você está gerando uma desigualdade entre os trabalhadores. Se queixa da CLT, a CLT, sim, é a norma que protege todos os trabalhadores do país de forma igual, porque o que se quer gerar é igualdade social, igualdade econômica entre os trabalhadores, e não reduzir o seu patamar social. Porque quando você possibilita que determinada categoria estabeleça um direito diverso, você vai estar gerando não só desigualdade entre esses trabalhadores, como também concorrência desleal. Por quê? As empresas vão disputar com um determinado sindicato um acordo coletivo que vai favorecer aquela empresa, mas que não pode não favorecer a outra. Isso vai criar uma concorrência desleal no mercado também. Isso é possível que ocorra. Deputado Júlio Lopes, como é que o senhor vê o papel da Justiça do Trabalho nesse caso, dos acordos? Eu acho que a maioria da Justiça do Trabalho será favorável, finalmente, a essa proposição. Porque eles têm que ratificar o acordo ou não? Como é que o senhor pensa essa questão? Eu acho que o que nós estamos propondo aqui é que, desde que haja o acordo está ratificado. Acordo se ratifica em si mesmo, no meu entendimento. Desde que não fira a lei e que seja feito dentro do império da lei, o acordo tem que prevalecer, ele tem que ser homologado pela Justiça Trabalhista. É exatamente o que nós estamos pretendendo aqui. É que nós possamos fazer um acordo, e esse acordo, dentro das normas legais do Brasil, que ele seja amparado e respeitado pela CLT e por aqueles que atuam na Justiça Trabalhista. O que a gente está pretendendo é exatamente isso.
Deputado, vamos para a Cideli. Não, eu vou repetir aqui, eu concordo que o acordo seja valorizado. O que nós discordamos é que seja desconsiderado a legislação que garante direitos mínimos para que esse acordo seja realizado. Veja, a Justiça... Mas ninguém propôs isso, Palmeira, onde é que está isso? Pois é, mas quando se considera que a CLT não serve para nada, estas regulamentações todas que a Constituição estabelece para várias questões da relação capital e trabalho não seja garantida e que tudo é remetido à possibilidade do acordo coletivo, tudo pode ser flexibilizado, tudo pode ser discutido, debatido e acordado entre as partes, sem a garantia mínima da lei, você está desconsiderando o direito mínimo para os trabalhadores. O que eu digo que acontece hoje com a Justiça do Trabalho é que muitas vezes a Justiça do Trabalho ela toma decisões, como os empresários costumam dizer, favoráveis aos trabalhadores, porque ela protege os trabalhadores. Eu tenho dúvida dessa afirmativa, porque ela toma decisões em cima da legislação e da lei. E essa decisão em cima da legislação, ela garante aqueles direitos que muitas vezes os empresários não querem garantir. Eu, por exemplo, questiono, e acho que nós precisamos rever esse debate, dos arrestos de contas das empresas, indistintamente e indiscriminadamente, para garantir o pagamento de indenizações. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser revista na Justiça do Trabalho. Mas não isso a que gente não vai tenha que garantir. num outro dia. Eu queria saber a opinião da doutora Silvia sobre essa questão da Justiça do Trabalho. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que o setor produtivo, né, defende a proteção do trabalhador, o trabalhador deve estar protegido. O fato de você valorizar a negociação, prestigiar a negociação coletiva e aquilo que foi acordado ter força de lei, em nenhum momento significa suprimir, retirar ou revogar a legislação trabalhista. A negociação coletiva, o instrumento coletivo que for negociado de forma legítima, ele deve ter força de lei. Aquilo que for ajustado entre as partes deve valer como lei. Só queria dar um exemplo. Até pouco tempo atrás, eu digo algumas décadas, os shoppings, por exemplo, não podiam funcionar domingo. Teoricamente. Se fez um acordo, se fez um entendimento e eles hoje funcionam. Isso é uma regra respeitada e amparada pela legislação, não é verdade? Mas isso foi fruto de quê? De um entendimento, de um acordo, de um avanço. Foi fruto da negociação que avançou. Simples. Porém, a garantia mínima para isso era o pagamento de horas extras, que as empresas não queriam fazê-lo. Queriam que os trabalhadores trabalhassem no domingo sem ter o direito de hora extra, que é o direito de garantia. O que se chegou foi um acordo. Eu vou colocar um exemplo bobo para você que está em casa nos assistindo, porque me cobram muito, eu sou do Rio de Janeiro, e todos devem perguntar assim, por que você vai ao Rio de Janeiro, você não tem uma casa, vou repetir, não tem uma casa que você possa ouvir bossa nova, ou que você possa ir lá ter um jazz gostoso, enfim, uma coisa desse tipo. Simplesmente porque a legislação trabalhista ela é tão gravosa com aqueles que operam essas casas noturnas e que operam os restaurantes, porque elas limitam o regramento de tal forma que não permite que o sujeito vá lá, faça meia hora numa casa, meia hora na outra, meia hora na outra, e assim sucessivamente, para que possa ter complementariedade de trabalho, porque uma casa sozinha não se sustenta, tá certo? E aí o que acontece? Você tem uma regra tão pesada que ela simplesmente sufoca a existência daquela atividade, que é uma atividade, neste caso, lúdica, mas assim são milhares e milhares de atividades. Por quê? Porque existe uma contemporaneidade, existe uma realidade sobre a qual as leis precisam ser adequadas. Existe hoje uma necessidade de se acordar sobre coisas que não se faziam. Por exemplo, a economia compartilhada, a economia do Uber, a economia do hostel, a economia de todas essas áreas. Bom, eu queria colocar uma outra questão do nosso universo do trabalho, que é outra questão que a Câmara já aprovou, que está sendo analisada pelo Senado, que é a possibilidade das empresas terem trabalhadores, todos os empregados, serem terceirizados, inclusive os empregados que trabalham no que a gente chama usualmente de atividade fim, atividade principal da empresa. Hoje em dia, principalmente as atividades acessórias, como limpeza e segurança, que podem ser terceirizadas. E eu gostaria de saber
rapidamente a opinião dos senhores. A gente não tem muito tempo, mas acho que a gente deve abordar a questão da terceirização. Essa questão da terceirização é uma outra tentativa de desestruturar ainda mais, né, a organização do trabalho. A organização do trabalho hoje está toda dividida, né? A produção hoje tem uma divisão do trabalho muito grande e o projeto que trata da terceirização, ele vem no sentido de possibilitar que as empresas contratem trabalhadores por interposta empresa, que só é permitido em determinadas hipóteses que a jurisprudência entendeu como vigilância e serviços de atividade secundárias da empresa, para que possibilite na atividade fim. A preocupação que o Ministério Público tem é que isso vai precarizar ainda mais as relações de trabalho. Se fala muito que vai gerar emprego. Essas pessoas não vão estar contratadas de qualquer jeito? Vão estar contratadas por... A consequência imediata para nós vai ser a seguinte: as empresas vão demitir os seus trabalhadores e vão recontratá-los através de uma empresa interposta, que para que seja mantida, como todas as duas empresas visam lucro, o que se vai ver é a força de trabalho sendo mercantilizada e certamente o salário vai cair para favorecer o lucro de uma e de outra, no mínimo no patamar de 20%, no mínimo. O salário vai cair. O salário vai cair para que ambas as empresas aufiram o lucro que esperam da sua atividade. Porque ela vai terceirizar para uma empresa que também visa o lucro, que vai ganhar em cima da gestão de mão de obra. E a força de trabalho vai ser mercantilizada. O negócio das empresas passa a ser a força de trabalho do mercador. Ou seja, o que a OIT preconiza desde o século passado, que é o trabalho não é mercadoria, vai passar a ser assim. O trabalho, a força de mão de obra vai ser mercantilizada. Coitado dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, quem seria da Suíça, vamos ouvir a doutora Silvia, que a CNI defende essa proposta. Plena de suas atividades. Qual a vantagem para as empresas? Veja, primeiro é importante esclarecer que terceirização e intermediação de mão de obra são institutos diferentes. Totalmente diferentes, não tem nada a ver. Terceirização é uma modalidade de gestão do processo produtivo de uma empresa. Se contrata um serviço ou se contrata um produto de uma empresa terceira que tem maior especialidade para realizar aquele serviço. E essa empresa contratada realiza isso com autonomia própria, com especialidade. Então, não é uma intermediação de mão de obra, né? A terceirização não precariza. Vou dar um exemplo dentro da área da televisão. Posso dar um exemplo pobrinho aqui? Sim. A BBC de Londres. Todas as suas produções, ou a maior parte das produções da BBC, são terceirizadas a produtores independentes, que contratam trabalhadores, atores, repórteres de forma independente. Pobre coitada da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França, que faz assim há décadas e décadas. Por favor. E a terceirização ela já é uma realidade mundial, ela já é fato. Então nós precisamos regulamentar para que dê segurança jurídica e proteção para todos os envolvidos, para os trabalhadores, para as empresas. Esse projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara, que agora está no Senado, a leitura dele nos mostra que ele traz uma proteção forte para os trabalhadores. O trabalhador, inclusive, vai ter uma dupla proteção. Se o empregador dele não pagar o direito... Resta obrigado a outra empresa. A empresa que contratou, que se utilizou indiretamente daquele serviço, passa a ser responsável pelo pagamento. Então, esse projeto, ele foi delineado para proteger o trabalhador e para dar segurança para aquele que terceiriza os serviços. Eu não concordo absolutamente. Eu acho que esse projeto busca, sim, precarizar o trabalho. Se constituir milhares de empresas através da que a gente chama de pejotização do trabalho, as pessoas se transformarem numa tal de pessoa jurídica, acreditando que são empresários e, portanto, tendo menos direitos e executando os mesmos trabalhos, às vezes até em jornadas maiores, em condições piores, e isso vai, além de diminuir os direitos dos trabalhadores, fazer com que haja uma diminuição salarial de diversas categorias, uma diminuição da formação profissional, porque quando você reduz
a capacidade salarial, você também reduz a formação profissional desses trabalhadores, ainda haverá, sem dúvida nenhuma, uma diminuição bastante grande de arrecadação de impostos, porque o que acontece hoje, inclusive em muitos lugares, e vou dar exemplo da Rede Globo, ou de outras emissoras, que contratam os seus funcionários através de pessoa jurídica para que deixe de pagar impostos daqueles salários altos que tem lá. Isso acontece com professores de universidades, isso acontece em outros lugares. Então nós já temos isso. O que nós combatemos nesta lei, que foi aprovada aqui na Câmara, nós fomos contrário, que está no Senado, é que não se pode terceirizar a atividade fim. A regulamentação dos que já são terceirizados nós precisamos fazer, sem dúvida nenhuma. Este é um debate que está colocado no Brasil já há bastante tempo. Agora, nós não podemos flexibilizar. A escolha do que terceirizar, ela faz parte da estratégia de negócios da empresa. Como é que você terceiriza uma atividade fim da empresa? Mas... Uma empresa que constrói um equipamento, uma metalúrgica. Quem são os maiores contratantes de serviços de informática, de construção de software do mundo? São as maiores empresas de software dos Estados Unidos. Porque exatamente o negócio delas é conceber, projetar, idealizar, fazer produtos e processos que sejam inovadores. Agora, a prática do exercício funcional de quem executa é terceirização. Então, ela contrata outra empresa. Exatamente. Ué, mas não a doutora não Silvia estava nesses moldes que está colocado na lei que se quer aprovar aqui. É assim que é, exatamente mas assim. Não é, mas o isso já fim acontece. De uma empresa de software é fazer software. Aqui. Mas, entretanto, ela contrata terceiros porque assim é mais econômico, é mais vantajoso. Vamos pegar um setor, o setor metalúrgico. Vamos pegar um setor. Isso já acontece. O setor metalúrgico, por exemplo, há vários... os torneiros mecânicos, os retificadores, são muitas vezes hoje contratados, constituem uma empresa. Preciso dar um exemplo que é muito importante. Preciso dar um exemplo que é muito importante. A fábrica de caminhões mais produtiva do mundo, de maior recorde de produção do mundo, está no meu estado. Ela pertence à MAN, Volkswagen, MAN. E ela faz terceirização integral de todos os processos produtivos e dos trabalhadores. Ótimo, mas... E ela é uma fábrica brasileira, a de melhor recorde de produção do mundo. Isso a nossa legislação já garante. Vamos deixar a nossa convidada... É a terceirização indiscriminada. Disso que o senhor está falando, o que nós estamos fazendo é garantir exatamente o que a fábrica da Volkswagen faz no Rio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, a senhora me diga se eu estou errado ou não. Por exemplo, a Nike. A Nike vende material esportivo. Né? Apesar da gente achar que ela faz material esportivo. Ela terceiriza toda a produção. Ela nem faz nem vende, não. Ela projeta, concebe. Na verdade, quem vende são terceiros. Todo o processo de fabricação e de venda, então, no caso da Nike, são terceiros. Hoje nenhuma empresa faz tudo sozinha. Né? A empresa, ela trabalha, ela terceiriza parte do seu processo produtivo de acordo com a estratégia de negócio que ela escolhe. Claro, a questão de atividade, a questão de atividade meio ou fim, definição, não há na doutrina, não há na jurisprudência, não há legislação, e nem se tiver uma legislação, vai conseguir definir o que é fim e o que é meio. Por quê? Porque isso é dinâmico. Isso faz parte da estratégia de negócio. E se a gente for olhar... é aquela que é a típica por exemplo, da empresa. Mas se a gente for olhar, por exemplo, uma indústria que produz suco, e tem jurisprudência nesse sentido, plantar laranja faz parte da atividade fim? Da indústria de suco? Ela compra laranja. Então, hoje nós temos decisões dizendo que isso faz parte da atividade fim. Está tentando fazer com a lei de terceirização, deputada, exatamente garantir o que a Volkswagen faz no Rio de Janeiro, o que a Nike faz nos Estados Unidos e no Brasil, o que essas empresas contemporâneas fazem. Só por isso que são montadoras. Doutor João Carlos, mas eu acho que é importante. Você trouxe o exemplo do suco de laranja. O problema é que a empresa que compra a laranja, a empresa que compra a laranja, ela controla todo o método produtivo que o produtor tem e estabelece e dita o preço. E aí coloca esse produtor numa situação de dependência tal que muitas vezes acaba gerando esse vínculo de emprego, né, nessa atividade. Por quê? Por causa do controle que a empresa
impõe no produtor. Mas isso nem, isso Então, nem é quer dizer, questionado nos discussão que é a processos. verticalização de Não, processos porque produtivos, a esse tipo de discussão aqui Deputado, é para enlouquecer, para não falar mais. Deputado, deixa as pessoas terceirização- terminarem, por favor, A deputado. terceirização que é feita no Brasil é assim. Eu tenho o caso concreto que eu tive lá no Rio de Janeiro, de uma empresa de refrigerante famosa, que simplesmente terceirizou a sua atividade de entrega de produto, passou para uma empresa, controlando todas as etapas, dizia até quanto tempo o motorista tinha que ter de profissão, ou seja, controlava tudo da empresa. E aí, quer dizer, se ela controla toda a atividade produtiva, ela que é empregadora. Não pode terceirizar aquilo que ela... De forma alguma. De forma, o senhor está completamente errado. O senhor está falando de verticalização do processo produtivo, não tem nada a ver com emprego, nem com defesa de empregado. Então, Você verticalização do processo produtivo, quando você contrata um serviço e você Ninguém está espera... conseguindo entender nada, porque está todo mundo falando junto. Eu acho que eu volto a dizer, terceirização e intermediação de mão de obra são institutos diferentes e devem ser tratados de forma diferente. Está se falando de verticalização de processo produtivo, não tem nada a ver com o que está se discutindo aqui. Terceirização é um contrato de natureza civil e que é uma parceria entre uma empresa e outra, cada um dentro da sua especialidade. É importante regulamentar a terceirização para quê? Para regulamentar as relações do trabalho daí decorrentes. Então, o projeto de lei ele vai delinear para garantir a proteção dos trabalhadores e dar segurança jurídica para quem contrata esse serviço. Hoje não tem nenhuma empresa que faz tudo sozinha. Smartphone é todo terceirizado. Uma empresa projeta, a outra idealiza, a outra cuida do vidro, a outra cuida da tecnologia, a outra cuida do teclado. Os hospitais, as escolas, qualquer entidade hoje é assim, Então qualquer um. O livro, um faz a capa, o outro faz a diagramação, o outro faz a tradução. A editora não faz nada, a não ser projetar o livro que vai ser feito, o resto é tudo terceirizado. Nesta lógica que você está dizendo, vamos pegar um gráfico. Então, numa gráfica... Bem rápido, deputado. Bem rápido. Numa gráfica, você pode terceirizar a limpeza, a portaria, você pode terceirizar. Agora, você não pode terceirizar o gráfico. Por que não? Porque você está terceirizando uma atividade típica da gráfica. Você está terceirizando algo, você está criando uma pessoa jurídica, ou você está criando em tese, uma empresa para retirar direitos dos trabalhadores. É isso. O direito dos uma escola trabalhadores. que não tem professor contratado, entendeu? E um hospital que não tem médico contratado. médico É assim. Bom, nós não vamos resolver essa questão hoje, o nosso tempo terminou, eu agradeço a presença dos nossos convidados. O Expressão Nacional termina aqui. Você pode rever ou compartilhar todos os nossos programas na página câmara.leg.br/Expressão Nacional. Nós também estamos no YouTube. Na próxima semana nós vamos discutir os efeitos da crise econômica do Rio de Janeiro sobre a realização das Olimpíadas. Obrigada pela audiência e até a próxima.